Olá, queridas e amadas irmãs, bem-vindas a mais um Cafezinho Espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos meditando ainda a revistinha Mulher Cristã, com base nos ensinamentos voltados para os filhos, para os jovens da congregação, né? E hoje na nossa meditação a gente vai falar sobre a observância do seu filho cresceu. Será que você está tratando o seu filho adequadamente? E na visão cristã, como tem sido isso? Com base nisso, né? Crescimento, crise, sexualidade, cada época da vida são, vamos colocar desafios, não problemas. Desafios novos a serem encarados. Então, pega seu cafezinho. Não peguei meu cafezinho. Tem que dar um cafezinho. Peraí, já volto. Deu pausa ou não deu pausa? Voltando aqui, agora sim, com o meu cafezinho. Pega o seu cafezinho. Vamos lá, se você ainda não passou por isso, se você tem filhos e ainda não está sofrendo da síndrome do ninho vazio, você ainda pode ajudá-los. Ela começa falando assim, então, abre sua Bíblia, já deixa aí do lado para a gente estudar junto. Esse estudo de hoje fala assim, para quem não me conhece, eu sou Deise, aqui de Campinas, sou cristã, e gostaria de compartilhar com vocês esses estudos, né? Nós temos essas reflexões com base nesse material da Mulher Cristã muito rico. E vamos falar então, meu filho cresceu, e agora? Primeiro, encare essa realidade, né? Crescimento, crise, sexualidade, tudo faz parte do crescimento do seu filho, da vida do seu filho ou da sua filha. Ah, mas desde eu não tenho filho, não tem problema, você pode ser uma ótima tia, avó, ensinar como for. Se você tem filho, mas já cresceu, né? Já saiu do ninho. Então você pode ser aquela irmã cristã que consegue aconselhar e precisa estar preparada para isso. E nosso estudo começa falando assim. Há algum tempo, um programa humorístico dos mais conhecidos no cenário nacional apresentava em um dos seus quadros a exclamação de um jovem: como é duro adolescer! Tal posição apresentada intencionalmente, em tom de lamento, punha em evidência o mal-estar dos adultos com a sexualidade da adolescência e a ambivalência deles diante dos seus próprios movimentos. Pensar na adolescência nos dias de hoje significa pensar em uma série de postulados já incorporados ao jargão dos meios de comunicação que nos atingem com uma sensação de já conhecido, mas inevitavelmente fala-se em crise, em despertar de sexualidade, a heterossexualidade ativa, desses grupos em que os adolescentes se inserem, da linguagem, das roupas, das escolhas, da profissão e etc. Lembrando que, como esse é um artigo de 1996, agora já tem muito mais coisa, né, gente, trazendo aqui para a nossa atualidade. De certo modo, oscila entre dramatização da adolescência como crise e banalização dos comportamentos esperados como inevitáveis, e por demais conhecidos pelos adultos, né? Entretanto, a singularidade do adolescente em pleno conhecimento, em pleno desenvolvimento, muitas vezes embaraça os próprios adolescentes e torna perplexo alguns pais, que, esquecidos das variáveis que atingem todo o ser em crescimento, defrontam-se com lacunas em seu próprio acervo de respostas, prontas e racionais sobre a educação dos filhos. Antes de enfrentar a fase da adolescência, a criança, que todo adolescente já foi, criou e chegou a construir um personagem relativamente estável e socializável. As mudanças em sua corporidade se apresentam em ritmo coordenado e suave. Através do seu desenvolvimento cognitivo, a criança chegou a construir uma personalidade provisória, estável e bem enquadrada, que se possibilitou, através das suas experiências de socialização, acolher e crer na legitimidade de certos valores que lhe foram transmitidos por meio dos seus pais. Caminhando em uma tarefa de tornar-se uma pessoa, a criança teve que encontrar modos de expressão aceitáveis para os seus desejos, teve de libertar-se do seu egocentrismo inicial
e tomou consciência da repercussão de alguns dos seus comportamentos sobre os sentimentos dos outros. Enfim, né? Viu que suas atitudes podem provocar reações e instabilidades, né? Mas a maturação que se verifica nela com a adolescência faz surgir capacidades, necessidades novas que questionam os comportamentos e os compromissos. Comportamentos e valores do período antecedente, que já vão até mesmo reativar um certo egocentrismo de uma nova versão traduzida e experimentada, agora com o processo de busca da sua identidade. E para tal de de modo muitas vezes mais incisivo, o adolescente vai experimentar distanciar-se, distinguir-se, diferenciar-se para, conhecendo-se, ser capaz de se identificar como o que realmente é. Olha a importância disso, gente. Para analisar. Nossos filhos são seres em constante formação, nossos sobrinhos, né? As filhas das nossas irmãs em Cristo, a gente precisa ter uma atenção especial. Há nessa fase necessidades fundamentais que impelem, né, que impulsionam para adiante e que procura satisfazer, tais como desafios que estimulem a ir mais longe possível na exploração dos seus recursos, antes de consentir nas suas limitações, necessidades de se sentir útil, atribuindo-se, então, tarefas a realizar. Necessidade de se pertencer a um grupo e dele participar. Necessidade de vincular-se a alguém do outro sexo e pertencer-lhe, ter alguém que lhe pertença. O desenvolvimento desses fatores intervenientes tem origem na interação dos dois fenômenos. Um deles é a ordem natural, cultural, e trata-se do desmoronamento dos valores internos do indivíduo, e o outro origina-se no próprio organismo, que é o impulso para a realização de si. Esse projeto que o adolescente vai descobrindo no desenvolvimento das mudanças do seu corpo, busca atualizá-lo em papéis sexuais futuramente que tomarão efetivamente, o tornarão homem ou mulher. A transformação morfológica, olha só, muito bem colocado esse termo, as alterações hormonais, a bioquímica que se processam em seu interior vão alterar significativamente a imagem do esquema corporal da criança que tinha internalizado até então. De modo inevitável, a infância começa a se distanciar, a se apagar, né? Vai se acelerando a distância e marcadamente o seu corpo vai mudando, né? Então, ela continua aqui. E marcadamente o seu corpo e o luto interno pela criança que deixou de ser, ao lado das conquistas e perplexidades sobre esse novo esquema corporal que se estrutura, traz muitas ambivalências para o seu comportamento atual. Afinal, embora seja inevitável o apelo íntimo para o crescimento que há em todo indivíduo, aparece no adolescente um enorme medo de crescer, que todos nós já experimentamos um dia, de forma consciente ou não. Quem nunca, né? Você já passou, eu passei. Aquela época de escola, que tudo muito novo, que a gente procura se enquadrar, que a gente está preocupado em agradar todo mundo, a fazer parte de uma turma, ver o corpo mudando, você sente um mostrinho, depois vai vendo que é normal, vê os seus pensamentos, vai surgindo desejo pelo sexo oposto, assim, vai, imagina. Se você passou e provavelmente você sofreu de alguma forma com isso, porque é uma mudança drástica, né? De repente, é 1, 2 anos. Eu costumo brincar, o Max foi dormir falando fino, acordou falando grosso, eu levantei correndo e perguntei pra Sara, gente, quem que é esse moleque? Quem que tá nessa casa? Quem que é esse homem? E era o meu molequinho, meu menino. De repente ele tava com a voz grossa. E acontece, a gente tem que estar atenta, né? Assim, o primeiro grande obstáculo do adolescente é encontrar a sua marcha própria para ser uma pessoa singular, e ao medo de si mesmo, de ser capaz de dar conta da sua sexualidade, da sua personalidade. Trata-se certamente de uma crise, que não tem aqui um caráter dramático, esmagador, como alardeiam alguns arautos do universalismo, das vivências da adolescência, mas, sobretudo, mostra-se com um tempo de risco, mas também de enormes aprendizados. Sobre essas mudanças, o cenário em que o país se insere sofre radicais alterações que muitas vezes só serão percebidas diante do susto
e da ineludível constatação de que seu filho, aquele menino, tornou-se um homem. Estou falando grosso agora, ó, meu Marcos. Muito legal isso. Aquele menino tornou-se um homem de repente, e aquela menina, que há bem pouco tempo não tinha segredos para com sua mãe, transformou-se numa mulher, pronta em termos biológicos para procriar até. Ai, ai, ai. As aprendizagens nesse sentido serão oportunas tanto para os próprios adolescentes como para seus pais. A confrontação com a imagem cristalizada de si mesmo levará o adolescente a abismar-se diante do espelho, repetidas vezes, na tentativa de identificar-se melhor com esse novo corpo que surge, com essa sexualidade que invade o seu ser, essa nova etapa da sua corporalidade. A descoberta é o fascínio da constatação do desejo que experimenta sobre o outro e que faz desejar também ser desejado. Inaugura um novo tempo de jogos sexuais onde a sedução, que seja um namoro, aparece sobre variadas e ricas formas de aproximação de identidade sexual manifestam como masculina e feminina. Nesse contexto, a questão crucial a ser respondida é: o que o pai ou a mãe do adolescente, diferentemente do que se experimentou sendo como pais de crianças, pode ajudar, né? De fato, que uma aprendizagem mútua precisa ser desenvolvida para responder a essa questão. Isso é, pais e adolescentes deverão aprender a reaprender o que é adolescer. Se, por outro lado, o adolescente nunca foi adolescente antes e está se deparando cotidianamente com dores e surpresas do seu próprio crescimento, por outro lado, os pais que lograram êxito ou não como pais de crianças precisam aprender a relacionar-se com um ser em movimento acelerado e contínuo. É verdade isso. Nesse caminho, as descobertas são muitas e talvez as mais significativas seja a percepção de que alguns, felizmente, terão de reviver sua própria adolescência. Vai puxando aí a capivara, o DNC de como foi a sua. Os filhos crescem num ambiente sempre mais permissivo, e a cada nova geração, o que significa dizer que os adolescentes tendem hoje a exprimir mais livremente aquilo que pensam e sentem. Os pais não podem, por conseguinte, permanecerem indiferentes a essa experiência dos filhos, que os coloca em contato direto com as etapas anteriores do seu próprio desenvolvimento e os confronta com aqueles aspectos da sua personalidade que não puderam desabrochar durante a sua adolescência ou que tiveram de ser reprimidas logo depois. A relação com os adolescentes torna, então, por isso, um lugar privilegiado para despertar dessa dissonância que está na origem da relação pais versus adolescentes. Isso porque o fenômeno de uma adolescência que questiona o adulto suscita nele a coincidência de uma incompletude. Muitos pais encontram grandes dificuldades para suportar essas descentralização que ocorre dentro da relação pais e filhos, de modo radical para o extremo da focalização que o adolescente experimenta no desenvolvimento da inequívoca verdade que ele mesmo, e não outra pessoa, deve ser a figura mais importante do seu próprio processo. A questão das mudanças corporais no adolescente é, por fim, o continente do seu encontro com continente, é isso mesmo, do seu encontro com a sexualidade manifesta e não mais latente, que, inevitavelmente, em variedade de tons, enunciará o cerne mais verdadeiro da chamada crise da adolescência. Essa criança, denominada por alguns como criança da experiência, se lhe impõe como uma necessidade vital para o seu crescimento. E ela, que vai provocar aquelas escolhas fundamentais que, ao limitar a extensão das suas possibilidades, permitirão que o adolescente se defina, definindo o papel que pretende desempenhar no mundo e de se inserir seu projeto pessoal na aventura humana mais global. Confrontados com a sua adolescência a partir da adolescência de seus filhos, os pais, habituados a situações prontas e antigas, podem, se não se mobilizarem pelo medo de encerrar, correr o risco necessário para reavaliar certos valores e ratificar outros com igual transparência, expressão de sentimentos autênticos e verdadeiros.
Para a travessia do adolescente, ou para a surpresa dos pais, diante dele cabe lembrar a sábia posição de Tiago. Está lá em Tiago 1,5, se você quiser abrir. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém lança fora. Gláucia Medeiros, psicóloga. Olha só que artigo importante para nós pais. Então, nossos filhos não estão só ficando adultos, a gente sabe, né? Está entrando na fase da sexualidade, e nesse momento é crucial que os valores cristãos sejam sempre levados em conta na hora de aconselhar seus filhos, sempre colocados à mesa com seriedade, porque se nós não educarmos, não aconselharmos, não direcionarmos nessa fase em que os nossos filhos, eu vou colocar assim, entre aspas, estão meio perdidos porque estão nessa mutação, o mundo vai colocar o valor dele. E no mundo tudo é permitido, porque o mundo é mau, o mundo é do maligno. Então nós cristãos, nós cristãs, nós mulheres de valor, temos que colocar em prática tudo que temos estudado, aprendido, buscado no Senhor. Se não tivermos conteúdo, temos que buscar em Deus sabedoria, que Ele dá com alegria, e nos prepararmos para ajudar que os nossos filhos floresçam em todas as partes, de forma cristã. Por exemplo, dentro do namoro, nós já sabemos que apesar da sexualidade estar sendo aflorada, e é inevitável, eles com os valores cristãos sabem que ter a relação sexual é só dentro do matrimônio, que é isso que o Senhor espera, que nós não somos corrimãos para ficar passando de mão em mão, que nós temos um princípio cristão de relacionamento como o nosso Pai, né? E dentro dos princípios cristãos também, a menina não precisa ficar tão preocupada com a aparência, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, somos lindas. Então, tudo isso tem que ser colocado para os nossos jovens, para as nossas jovens, na hora da instrução, versículos, passagens bíblicas, estudos, faça devocionais com os seus filhos. Seja aquela cristã que vai ajudar seu filho a não ficar perdido no meio disso tudo e a ter uma base, um alicerce cristão para enfrentar, inclusive, essas mudanças que são tão significativas, foram tão significativas para nós e são para eles. Não pense que o adolescente não tem problema. O problema muitas vezes tem um adulto que não enxerga que o adolescente também tem problema, e às vezes muito mais que nós, que já estamos estáveis, colocados na sociedade. Já temos aceitação, definição de como somos e pronto. O adolescente está ainda passando por essa formação. Não seja escusa, não feche os seus olhos, não finja que está tudo bem. Seja a mãe cristã que seu filho precisa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, um estudo longo, mas rico, cheio de verdades. Que não fechemos os nossos olhos, ó Pai, para os nossos filhos, que sejamos mulheres sábias e de valor, Senhor, para instruí-los, direcioná-los, ampará-los e aconselhá-los no que for necessário. Que o Senhor toque o nosso entendimento, Senhor, que o nosso pensamento, ó Pai, seja sempre voltado a educar essas crianças, futuros adultos, Senhor, da melhor forma, porque sabemos que apesar do Senhor deixar-nos criá-los, eles são teus, ó Pai. Guarda-os e guia-nos, Senhor, para ajudá-los. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.